Fala, gente! Prazer, mesmo não podendo estar com a melhor turma do Profimat de todos os tempos. Como diz Ralph acerca da sua disciplina ministrada virtualmente, né, pelo canal do Profimat. É um prazer, quer dizer, né, mesmo não podendo estar convosco, MA23, professor André, UFES, Campus, São Cristóvão, semestre 2022.1, mas ainda assim estou aqui mandando esta singela participação. E irei resolver, através desta gravação, o seguinte exercício. Olha na tela. 7.9, delícia. Leitura. O latus rectum. Oi? Rapaz, quando eu vi essa questão que eu vi latus rectum, opa, latim. Eita, latim. Amo, tá? Até rapidinho, dando uma lida sobre o que seria, né, essa configuração aí de palavras, latus rectum, eu vi algumas traduções como lado direito, ou apenas lado reto, certo? E aí o latus rectum de uma parábola P, é bom destacar que existe também o latus rectum de uma elipse e também de uma hipérbole, ok? Aqui nesse caso, uma parábola P é o comprimento da corda de P, da parábola, que é perpendicular, detalhe importante, à reta focal, nosso famoso eixo focal, que naturalmente passa pelo foco da parábola. E aí, nosso exercício consiste em olhe, mostre, e aí eu gosto das questões de demonstre, de mostre, de prove, e nesse caso, mostre que o latus rectum de uma parábola é igual ao dobro de seu parâmetro. Então tá lá a parábola dada, uma parábola qualquer, beleza? Uma vez que eu exiba o latus rectum nas condições do que é latus rectum no exercício, nesta parábola, eu quero mostrar que este cara chamado latus rectum, que é um segmento de reta, já vimos aqui, desta parábola é igual, equivale ao dobro do parâmetro da própria parábola. Beleza? Então, em 3, 2, 1, vamos aqui esboçar uma parábola qualquer. 3, 2, 1. Tcharam! Olha ela linda aí. Muito bem. Então, vocês observam aqui, tá? Eu tomei uma parábola qualquer. E aí, claro, você pode tomar uma parábola que esteja transladada aí no primeiro quadrante, segundo, terceiro ou quarto, tá? Voltada para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, enfim. Você toma uma parábola qualquer, ok? E coloca os elementos dela. Então, vocês veem aí, tá? O arco parabólico no R2, plano cartesiano aqui, na cor vermelha, beleza, eixo vertical Y, eixo horizontal X, tranquilidade. Marquei um foco aqui sobre o eixo Y, tá? Então, de coordenadas genéricas, agora, por estar em cima do eixo Y, 0 em X, e um A, um valor aí positivo em Y. Detalhe importante, o vértice centrado na origem, o que facilitará nossos cálculos aqui para uma parábola qualquer que eu tomei, beleza? E aí lembre que, por definição de parábola, tá? A distância do foco ao vértice, que é um ponto da parábola, é a mesma do vértice à reta diretriz que está aqui logo abaixo, tá? Então, se do ponto de coordenadas 0, 0, no vértice da parábola, tá? Até o foco, eu caminhei uma distância, estou em cima do eixo Y, distância Azinho, tá? Então, do ponto V, vértice da parábola, até a reta diretriz, eu teria a mesma distância. Lembre, até que está em azul, né, com os dois tracinhos na cor preta, que, por definição, para ser parábola, eu tenho um conjunto de pontos, tais que a distância de todo ponto da parábola até o foco é a mesma da parábola até a reta diretriz. E vértice, o vértice da parábola também é o ponto dela, tá? Então, o H que está aqui embaixo, devagarzinho, colocando os elementos na parábola, tá? O H aqui embaixo é um ponto que pertence à reta diretriz. Esta reta diretriz aqui eu posso chamá-la de y igual a menos A, beleza? Equação da reta y igual a menos A, uma reta, portanto, paralela ao eixo x, cortando o eixo y no valor real menos A. Beleza? Um valor qualquer aí, uma parábola qualquer, disposta no plano cartesiano de uma maneira.
tá? Então, naturalmente, as coordenadas que eu vou definir para H, ponto H aqui, que pertence à reta diretriz, são as coordenadas 0 em x, tá? E menos A em y. Pronto. Até aí, beleza, são os elementos, tá? Da parábola, de forma aqui objetiva, geral, anunciados. E onde está a latus rectum? Ou, nas condições do enunciado, como ele usou o artigo definido o masculino, tá? O latus rectum. Muito simples, né? Ele falou que é uma corda da parábola, ok? Que é um segmento de reta, beleza. De tal modo que esse segmento, ele cruze o foco, cruze o eixo focal, passando pelo foco, e seja perpendicular a este eixo focal, e se está passando pelo foco, então tenho aqui o perpendicularismo exatamente no ponto F. E aí, se é uma corda da parábola, então eu vou ter um ponto, aqui eu chamei de ponto A, observe, e um ponto B, beleza, pertencentes à curva parabólica, a parábola, de modo que a extensão no segmento de reta, que vai de A até B, bem como de B até A, cruzando por F, formando 90 graus com o eixo focal, o eixo de simetria desta parábola, é o que vai definir o nosso latus rectum, tá? Então, vou puxar aqui uma setinha, ó, indicando, tá? O segmento AB aqui é o nosso latus rectum, tá? Vou abreviar para ganharmos tempo e espaço também. Beleza? E depois de tudo já exposto, conforme o problema disse quem era quem, a gente então exibiu a parábola e colocou lá o latus rectum. O que eu devo demonstrar? Tá? Voltando no problema, ó, ele pede, repetindo, que nós mostremos que o latus rectum de uma parábola qualquer é igual ao dobro do parâmetro desta parábola. Então veja, ó, o primeiro passo aqui, que é interessante você logo destacar, é, para esta parábola qualquer que nós exibimos, qual seria a sua equação genérica? Tá? Então, passo 1, eu vou escrever qual seria a equação desta parábola, ok? Uma parábola qualquer aí, nas condições da exibição, você poderia também pegar qualquer outra parábola disposta aí no plano cartesiano. Beleza. Então, o primeiro ponto é exibir, penso, que é exibir qual é a equação dessa parábola, de forma genérica. Por que esse pensamento me ocorre? Veja, se eu quero mostrar que o segmento AB, que é o meu latus rectum, ele é o dobro do parâmetro desta parábola, e eu sei que nas equações das parábolas, dependendo da formatação da parábola, de forma geral, o parâmetro aparece lá, então, opa, eu vou poder mexer na equação, manipulando algebricamente e verificando o que a questão me diz, né? Se o segmento realmente é o dobro de outro aí, em uma parábola qualquer. Então, o primeiro passo é exibir uma equação geral que se ajuste a esta parábola. E a gente já viu isso no assunto. Qual o modelo de equação para uma parábola que tem esta formatação, esta configuração, tá? É o x ao quadrado igual a 4ay. Lembre que este a aqui está sendo exatamente a distância do foco ao vértice, bem como do vértice à reta diretriz. Peraí. Mas vamos lembrar, o que é parâmetro da parábola? É a distância do foco da parábola até a sua reta diretriz. Tá? Então, esse meu 2A aqui todinho, ó, o meu 2A aqui todinho, vou colocar ele mais aqui por baixo. Tá? Meu 2A, na verdade, é o meu parâmetro. Olha que lindo. Então, combina certinho com esse modelo de equação genérica para a parábola aqui, qualquer que exibimos. Lembre que x ao quadrado igual a 2 vezes o parâmetro vezes y. Mas nosso parâmetro aqui é 2A, tá? Então, vamos aqui no ponto 2 também exibir isso, tá? Ó, nosso parâmetro para esta parábola é o 2A. Beleza? Alguns autores gostam de pegar a distância de f até v e colocar como sobre 2. Um valor de distância sobre 2, outro valor sobre 2 aqui, já que a distância de v até a diretriz também é a mesma, para somar e dar um inteiro sem o fator multiplicativo 2. Mas isso aí é uma questão de preferência na escrita, tá? No fundo, vai dar no mesmo, porque
4AY está dizendo que eu estou pegando 2 e multiplicando por 2A, que dá 4A, e aí fica o Y, tá? Lembra o modelo de equação genérica para este tipo de configuração de parábola no plano cartesiano? X² igual a 2 vezes o parâmetro vezes Y. Lembre o que é parâmetro? Distância do foco até a reta diretriz desta parábola. Pronto. Agora vamos lá, né? No passo 3, o que eu vou fazer? Já tenho o modelo da equação genérico da teoria, já sei qual o parâmetro para o que eu defini como coordenadas quaisquer em F e no ponto da reta diretriz, beleza? Nosso vértice aqui na origem, coordenadas 0, 0. Então, como passo 3, é interessante que agora a gente faça o quê? Já tenho aí ferramentas que eu posso usar algebricamente na minha estrutura geométrica, e no passo 3, o que eu precisaria ter para chegar a demonstrar o que ele pede é a distância que define o comprimento da minha latus rectum. Beleza? Bom, de A até B eu tenho um segmento de reta, que é o latus rectum, beleza? Se eu souber quanto mede a distância de A até B, acabou. Eu vou pegar essa distância agora, vou compará-la com o parâmetro da nossa parábola e ver se realmente ele é o dobro do parâmetro da nossa parábola aqui genérica em questão. Perfeito? Pronto. Agora, olhando para o nosso ponto A, para que de fato eu faça a distância de A até B, eu tenho que conhecer as coordenadas aí do nosso lindo ponto A, beleza? Então, quais seriam as coordenadas do ponto A aqui? Bom, eu sei, em termos desse ponto A, eu sei que a coordenada para o eixo Y é a mesma que a do foco, né? Afinal de contas, o latus rectum é um segmento que é perpendicular ao eixo focal, passando pelo foco da parábola, tá? Então, beleza, aqui eu sei que o Y é o próprio A. Mas não sei qual é a abscissa desse ponto A. Vou colocar aqui uma interrogação. Beleza? E com respeito ao nosso ponto B delicioso, vai acontecer a mesma coisinha. Eu sei que a coordenada Y é A, tá? Tá alinhado aí com a coordenada Y do foco, a nossa ordenada, beleza? Mas não sei quem é X. Não sei a abscissa do ponto B. Então, isso para mim também é ainda uma interrogação. Mas, calma. Tem como a gente descobrir a abscissa do ponto A abscissa do ponto B, e então obtermos a distância de A até B, bem como de B até A? Tem sim? Tem ou não tem? Claro, né? Porque se de um eu sei o modelo geral da equação da parábola qualquer que aqui a gente exibiu, que a gente escolheu exibir de forma geral para poder executar a demonstração, ok? Se eu sei qual é a equação e sei quais são as ordenadas tanto de A quanto de B, é só substituir em Y tal ordenada, que é a mesma para A e para B, e descobrir qual será a abscissa para A e também para B. Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? E aí quando eu completar os pontos A e B, o que vai ser fácil a gente fazer aqui, eu então já posso ir e medir essa distância, tá? Então vem comigo. De 1, vamos encontrar as... Puxa mais para cá. As abscissas. Que lindo! Dos pontos A e B. Substitua. Então, o Y sendo A implica que eu vou ter lá o meu x ao quadrado igual a 4A vezes A. Vamos achar o x, tá? Tanto para o ponto A quanto para o ponto B, tá? E perceba, né? De acordo com o nosso esboço, nessa parábola qualquer que de fato esboçamos, e para o próprio conceito do que é latus rectum, eu tenho um segmento que é perpendicular ao eixo focal, que no caso a parábola com cavidade para cima, tá? Mas isso se aplicaria analogamente em outras direções aí da concavidade da parábola. Mas eu sei que esses pontos, que são os extremos que formam um segmento do latus rectum, eles são simétricos entre si, né? E da simetria da parábola, tá?
Lembre quando eu pego sempre um ponto num ramo da parábola e outro ponto alinhado no outro ramo da parábola, esses pontos são simétricos, ok? De conhecimentos teóricos lá, do nosso lugar geométrico, parábola, ok? Então aqui x ao quadrado vai ficar deliciosamente igual a 4a ao quadrado. Beleza? E aí quem é x, meus amados? Mais ou menos raiz quadrada 4a ao quadrado. Então, nós aqui descobrimos duas abscissas, ok? Duas abscissas quando y igual a A, que é a ordenada do ponto A e do ponto B, tá? Aí, para nossa figura, ficou muito fácil aqui destrinchar, né? Ó, a gente vai ter o x para o ponto a abscissa para o ponto A como menos 2a, beleza? E o x para o ponto B, a sua abscissa, como 2a. Beleza, beleza. Isso por quê? Muito simples, né? O ponto A está à esquerda do ponto B. O ponto A, inclusive, é um ponto que está no segundo quadrante para o nosso modelo de parábola qualquer, ora exibido. Beleza? Então já posso vir aqui, ó, depois do cálculo feito, opa! Já posso vir aqui e tirar as minhas interrogações. Show de bola. Colocar lá, né? As respectivas abscissas, tá? Para o ponto B, nossa abscissa 2A. Acabou. E, por fim, o que nos falta fazer agora, que já tem as coordenadas prontinhas, genéricas, dos pontos A e B, na hora que eu colocar a distância de A até B, eu tenho o comprimento do latus rectum. Se eu verificar que ele é o dobro do parâmetro da nossa parábola, acabou. Demonstramos o que queríamos, tá? Para uma parábola qualquer aí, disposta no plano cartesiano. Tranquilo? Então, vamos cá, ó. Vamos aqui para o passo 4. Vou chamar aqui a copreta. Ora, distância entre os pontos A e B. Você viu acima quais são as coordenadas dos pontos A e B. Só que aí veja, você não precisa usar a distância entre dois pontos com a raiz quadrada, com o quadrado da diferença das abscissas, mais o quadrado da diferença entre as ordenadas. Peraí. Não, nesse caso não seria necessário, por quê? O nosso latus rectum, tá? Ele está paralelo ao eixo x. Então, se você usar aquela fórmula numa boa, vai chegar na mesma coisa que você simplesmente fazer as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A, por exemplo. Ou ainda as coordenadas do ponto A menos as coordenadas do ponto B, porque isso vai estar em módulo. Como as coordenadas do ponto A e do ponto B, em termos da ordenada, elas são a mesma, tá? Então basta pegar a diferença em módulo das coordenadas no eixo X. Acabou! Então venho aqui deliciosamente, ó. Essa distância linda fica o módulo, beleza? Vou pegar do ponto B, abscissa, menos do ponto A, mas poderia ser o inverso também, porque de fato a gente está em módulo, não vai ter nenhum problema depois, tá? É uma distância, tranquilo? Então, ó, nosso 2A menos o 2A, que é a abscissa do ponto A. Beleza? Isso aqui nos leva muito tranquilamente a 4A. E eu posso já tirar o 4A do módulo, veja, módulo de 4A, vou tirar como 4A positivo, ok? Já que eu tenho uma distância, então o valor absoluto aqui sempre positivo. Note que aqui o A, por ser a distância do foco até o vértice, bem como do vértice até a diretriz, é tomado como valor absoluto também. Então, beleza. Aqui nosso 4A. Pronto. Eu aqui já descobri o tamanho do comprimento do meu latus rectum. Eita, isso é bonito de falar, né? Quando eu vi esse nome, quando eu vi esses termos aí, nossa. E já vi muitas questões, inclusive, pesquisando um pouco, em Olimpíadas, que solicitava a busca do latus rectum, não só de parábola, mas de elipse ou de hipérbole, em situações aí específicas de composição de uma cônica no plano cartesiano, tá? Bem interessante. Então, nesse nosso ponto 4, deixa eu aqui para o lado um pouquinho. Nesse nosso ponto 4, nós já estamos o comprimento do nosso latus rectum, tá? 4A aqui, claro, em unidade de comprimento, põe lá o C no final, aí, de centímetro até quilômetro, ok? Ou alguma outra que não esteja no SI.
possível, beleza? Unidade de comprimento. E aí, gente? Observando esse 4A, note, olha que daqui eu consigo tirar. Ó. Note que nosso 4A, ele pode ser escrito aqui como 2 vezes 2A. Qual é a intenção? Lembre que eu quero demonstrar que o comprimento do latus rectum, ele é o dobro do parâmetro de uma parábola qualquer, tá? Então, só descendo aqui a distância, ó, eu vou colocar logo aqui embaixo assim, ó, LR, tá? LR, substituindo no lugar da distância de A até B, os extremos que compõem aí o segmento AB, latus rectum. Então, substituindo, tá? LR para latus rectum aqui, substituindo. Eu estou vendo que o latus rectum, ele pode ser colocado como 2 vezes alguém. Só que esse alguém é o nosso parâmetro da parábola. Para ser um pouco didático aqui, eu estou colocando esse 2A exatamente entre aspas, acerca daquilo que ele representa, o parâmetro aqui da nossa parábola. Lembre que parâmetro de uma parábola é a distância do foco até a diretriz. Espera aí, se o nosso latus rectum foi 4A, e o nosso parâmetro da parábola, como já vimos anteriormente, geral, parábola qualquer, é 2A, 4A com relação a 2A é o mesmo que dizer que 4A é 2 vezes 2A, que é o nosso parâmetro. E aí, veja, olha aqui em cima, ó, olha que lindo isso aqui, gente. Tá? Lembrando nosso parâmetro aqui em questão. Observe aí, tá? Nosso esboço, não se esqueça, tá? Subindo aqui rapidinho para vocês verem, ó. Tá? Nosso esboço, ó. Distância, conforme o foco que foi definido aí qualquer, dele até o vértice, distância A. Do vértice até a diretriz também vai ser A, lembra da definição de parábola, tá? E o vértice é um ponto também da parábola. Então, a distância do foco até o vértice tem que ser a mesma do vértice até a reta diretriz. E aí pega um ponto da diretriz, distância desse vértice até um ponto da diretriz, acabou, né? Vai ter que dar a mesma distância do foco até o vértice. Então, nosso parâmetro 2A delicioso, ó, já estava aqui, ó. Então, que lindo, né? Quando você chegou lá no seu latus rectum como 4A, é só perceber que 4A é o mesmo que 2 vezes 2A, e 2A é o seu parâmetro, e assim você acabou de demonstrar que, de fato, o latus rectum, tá? Que é uma corda, segmento de reta, perpendicular ao eixo focal, passando pelo ponto que é o foco da parábola, lá formando 90 graus. De fato, o latus rectum, ele é o dobro do parâmetro da parábola. E é isso! Até a próxima!